O segmento abaixo, que se utiliza dos dois caminhos referidos por Pascal, a fim de convencer o leitor é... Então nós temos aqui, né, um texto, eu vou ler esse texto, e na sequência a gente vai trabalhar, entender um pouquinho aí o comando da questão. Observe o seguinte texto de Pascal, que discute a distinção entre demonstrar e agradar. A argumentação aqui entre a distinção então entre demonstrar e agradar. Ninguém ignora que há dois caminhos por onde as opiniões são recebidas na alma, que são o entendimento e a vontade. Questão não foi do mesmo tipo de cobrança, né? Mas na prova de nível técnico, e se você está fazendo essa prova e fez a outra também, você vai se lembrar, a prova de nível técnico ela estava falando sobre a argumentação de ponto de vista objetivo e subjetivo. É mais ou menos isso daqui, tá? Só que aqui a questão ela colocou uma nomenclatura diferente conforme o que o texto está aqui colocando para a gente. Então, de novo, vamos pensar nisso, olha só. Observe o seguinte texto de Pascal, que discute a distinção entre demonstrar e agradar. Entre demonstrar e agradar. Então vamos ao texto, olha só. Ninguém ignora que há dois caminhos por onde as opiniões são recebidas na alma, que são o entendimento, então quando você entende alguma coisa, né? E a vontade. Ok. O mais natural é o do entendimento, porque não deveríamos aceitar jamais a não ser as verdades demonstradas. Concorda comigo, então, que nessa relação aqui, eu consigo perceber uma racionalidade, porque ela prima pela razão, né? Você, então, prima pela razão, pela análise, correto? Então, se você entende, ninguém ignora que há dois caminhos por onde as opiniões são recebidas na alma, que são o entendimento. Então, quando você entende aquilo racionalmente com base em fatos, então há uma racionalidade, uma objetividade, concorda comigo? Há uma racionalidade, uma objetividade, a análise nisso, correto? Um estudo, né? Ok. E a vontade. O mais natural é o do entendimento, porque não deveríamos aceitar jamais a não ser as verdades demonstradas. Olha só, não deveríamos aceitar jamais a não ser aquilo que foi estudado, foi racional, tem uma objetividade, foi analisado, aí a gente aceita isso. Mas o mais comum, embora contra a natureza, é o caminho da vontade. Porque todos os homens são levados sempre a crer, não pela prova, mas pelo prazer. E prazer aqui é o quê? É vontade. Então, olha só, nós somos guiados, a gente sempre fala muito sobre isso, né? Na nossa vida. A gente sempre tem que ter o equilíbrio entre a razão e a emoção. O texto fala disso. Nós temos que ter um equilíbrio entre razão e emoção. Razão e emoção. A todo momento a gente observa isso. Razão e emoção. Então o que ele fala pra gente aqui é que esse do entendimento, você vai pela razão. Então, você tem ali uma opinião e você vai entender, poxa, realmente isso aqui é baseado nisso, você consegue... O seu argumento é todo reforçado por elementos racionais, analíticos, concorda comigo? Sempre partindo de análises, confrontos, ideias e tal. Ok. Mas a gente também, às vezes, não abre mão da emoção. Eu quero fazer alguma coisa, eu sei que, poxa, eu quero fazer uma viagem. Cara, mas olha, a data não está boa, poxa vida... A estrada ali não está muito boa também e tal, mas, cara, vai todo mundo, vai a galera toda. Poxa, a vida é um momento... A gente não vive para sempre, aquela coisa toda. Aí vem aquelas ideias, né? Pô, a gente não vive para sempre, não sei o quê, e a emoção começa a tomar. Então, a vontade, o prazer e a vontade de falar mais alto. Quantas e quantas vezes nós tomamos decisão pela vontade... E às vezes, quando ainda adolescentes, né, crianças e tal, os jovens ainda, os pais falam, olha, cuidado, isso não vai dar certo, toma cuidado, assim, assim, assim. Às vezes a gente faz e dá tudo certo, às vezes dá errado. Mas a gente age, às vezes, pela emoção, concorda comigo? Então é esse equilíbrio, né, de razão e emoção. E o texto fala isso.
Então ele fala agora sobre isso, olha, o mais comum, embora contra a natureza, porque racionalmente, se a gente for pensar objetivamente, a gente vai pelo racional, né? Dá para ir? Vai. Não dá, não vai, né? É o caminho da vontade, porque todos os homens são levados sempre a crer não pela prova, mas pelo prazer, correto? Esse caminho é baixo, indigno e estranho. Assim todos o desaprovam. Ok. Então existe o caminho da razão e da emoção. O segmento abaixo que se utiliza dos dois caminhos referidos por Pascal, a fim de convencer o leitor, é. Então olha só. A informação aqui colocada, né, o argumento aqui colocado, ele vai transitar entre o racional e o emocional. Eu tenho que achar uma alternativa que trabalhe isso. O racional e o emocional, como aconteceu também na prova de nível técnico. Lá se pedia apenas o emocional, apenas o subjetivo. Tudo bem? Beleza, então vamos lá. Alternativa A. A partir dessa semana, as crianças já podem ser vacinadas contra a Covid, pois tanto a Anvisa como o Ministério da Saúde autorizaram essa vacinação. Altamente racional, técnico, científico. Concorda comigo? Opa, esse argumento aqui, cara, aqui nós temos uma declaração, ó, as crianças já podem ser vacinadas contra a Covid. Olha que beleza. E aí eu tenho algo técnico. Olha, a Anvisa, o Ministério da Saúde autorizaram essa vacinação. É algo técnico. Concorda comigo? É racional. Ah, sim. Fundamentados em pesquisas e na experiência de outros países. Então, olha só, eles são fundamentados na pesquisa e outra coisa, experiência de outros países. Nós temos casos concretos, exemplos, dando certo lá. Opa, então, por analogia, dá certo aqui também, além de todo o estudo científico. Concorda comigo que toda essa parte que eu acabei de ler aqui agora, ela é racional? É uma estratégia argumentativa e ela é altamente racional? Ela é pautada, fundamentada em pesquisas e também na experiência de outros países. Concorda comigo? Sim, Terror. Então ela está com a base no entendimento, na racionalidade, na objetividade, na parte da técnica, na análise, certo? O que deixa, em alguns casos, os pais tranquilos quanto à saúde dos filhos. E aí o que eu quero que você observe, tá? Há então um argumento objetivo, racional, técnico. Concorda comigo? E o texto sugere que haja um outro emotivo. Um outro que não tem base científica, mas que entra nessa relação da vontade. E essa questão, ela buscou, né, aquela dualidade entre vacinar e não vacinar. Vacinar e não vacinar. E, de certa forma, ela quer o nosso comprometimento, ela quer a nossa resposta em relação a essa ideia. Sobre crença ideológica e tal, crença e racionalidade. Então, o que a gente vai observar aqui é o seguinte, há toda uma pauta aqui racional. Olha, as crianças já podem ser vacinadas contra a Covid. Muitos pais não queriam que as crianças fossem vacinadas. Outros queriam, mesmo ainda não tendo todos os dados, outros queriam e pronto. Mas aí, logicamente, só pode ser autorizado após, olha, a Anvisa e o Ministério da Saúde autorizarem a vacinação. É lógico, né? Então o poder público não pode simplesmente, por achar alguma coisa, vai autorizar. Não, tem que ter uma base. Então, tanto a Anvisa como o Ministério da Saúde autorizaram. Isso é racionalidade, ok? Isso é entendimento, é racionalidade. Eles estão fundamentados em pesquisas e na observação de outros países também. Olha só, em casos concretos de outros países. Analogia, tudo voltado para o entendimento, a análise, a racionalidade e a vontade. O que naturalmente seria aqui colocado? O que deixa os pais tranquilos quanto a isso. Mas ele coloca o quê? O que deixa em alguns casos. Então, esse em alguns casos significa que muitos pais não ficarão tranquilos quanto a isso. E acabam agindo pela
emoção, pela vontade. Porque se agisse pelo critério da racionalidade, ele entenderia que isso daqui já bastaria. Concorda comigo? Então há uma sugestão de argumento com uma relação da emoção, da vontade, beleza? Que não é comprovado, como acontece com o argumento racional, mas pela vontade. Ele é pai, ele vai vacinar o filho se ele julgar melhor. Se ele julgar que não é melhor, ele não vai vacinar o filho e pronto. Aí vai dar vontade. E é isso que a banca sugeriu pra gente. Então, o que leva, isso aqui é uma sugestão desse argumento pela vontade. Não são todos os pais que estão tranquilos, não. Somente alguns. Porque outros que não acreditam nisso, e aí vai na crença, vai na vontade. E a banca já está chamando a nossa atenção quanto a isso. Existe, a gente já viu provas quanto a isso também. TCU fez uma prova com isso, sobre os argumentos, as bases argumentativas na crença. As bases voltadas para a crença e as bases voltadas para a ciência, a técnica, a análise, a fundamentação. Beleza? Não significa que um está certo ou está errado e tal. Não é isso. Mas são argumentos. E aqui é a mesma coisa. Não significa que um está certo ou está errado. Ninguém vai condenar o pai que não quer vacinar o filho. É um direito que ele tem como pai, como responsável do filho. Pronto, acabou. Mas é um tipo de argumento. É uma forma de argumentação. Porque aí a base científica não está do lado dele. Aí entra a questão da emoção. E tantas vezes a gente age pela emoção, correto? Por isso que a alternativa A é a correta. Aí eu vou analisar as outras para você observar comigo. Olha só. No livro A Cidade e as Serras, o romancista português Eça de Queiroz procura mostrar a superioridade destas, isto é, das serras, sobre a cidade. Então ele quer mostrar que as serras, né, a parte rural e tal, é melhor que a cidade. Mas ele se apoia em quê? Veja, ele se apoia na emoção, né, que é o prazer e tal? Não. Ele se apoia em argumentos. Ele mostra que há uma tranquilidade no campo, ele mostra que há solidariedade dos habitantes do interior, ele mostra que há um conservadorismo pacífico. Ele se apoia na análise, ele se apoia na racionalidade, na análise, beleza? Ah, sim, tranquilo. Olha a letra C. Todos os verbetes deste dicionário estão dispostos em ordem alfabética e contêm informações gramaticais, etimológicas e enciclopédicas, todas elas magnificamente embasadas em obras de nome consagrado. Aqui, cara, o que eu vou observar? O que a gente tem aqui? Aqui é uma declaração de que os verbetes estão dispostos assim, assim, assado, e na sequência há um subjetivismo. Estão magnificamente embasados e tal. Não, eles estão embasados e pronto, né? Então aqui você nota um subjetivismo. Magnificamente embasadas e tal. Então ele está mais no campo da emoção do que da racionalidade. Concorda comigo? Olha essa letra D. O laudo da autópsia no corpo do artista, vítima de um acidente de trânsito em pleno centro da cidade de São Paulo, trazia a causa da morte como politraumatismo. Por quê? Em função da grande velocidade do veículo no momento da ocorrência. Aqui é emoção? Não. Aqui é racionalidade. O impacto foi muito forte. Por isso o politraumatismo. Aqui houve racionalidade. Racionalidade aqui. Olha a letra E. Se você viajar a Portugal, não deixe de visitar o Santuário de Fátima, pois, mesmo para os que não possuem crença religiosa, as demonstrações de fé, sobretudo das pessoas mais humildes, emocionam a todos. Isso aqui é emoção. Tem gente que vai lá e não emociona, não. Outros emocionam. Todo ele pautado na subjetividade. Concorda comigo? Na crença, na emoção. Então, o que eu fiz aqui? Tá? Eu marquei para você, em cor azul, tudo aquilo que é argumento objetivo, racional, beleza? Analítico, tá? Se baseia na análise, ok? De comprovação. E a gente colocou em cor verde aquilo que é do campo subjetivo, aquilo que tem como primórdio, né, a ideia da emoção. Ele é emocional,
Beleza? É o que nós vimos também na alternativa A. Um aspecto emocional, o restante objetivo. Tudo bem? Daí a noção. Entendimento tem a base da racionalidade, objetividade, né? É uma análise, tá? E já a vontade tem um aspecto da emoção, da subjetividade.